Se tem uma característica que é excitante no cinema sul-coreano, principalmente, claro, dos melhores diretores daquele país, como o Chan-wook Park, como o Bong Joon-ho e também como o Lee Shan-dong, que é o diretor deste Em Chamas, é que esses filmes, eles nos deixam o tempo todo numa situação de insegurança, sem saber o que vai acontecer, uma situação de ameaça mesmo, em universos imprevisíveis e que inevitavelmente vão abordar temas que discutem a condição humana. E o Em Chamas, especificamente, é um filme que eu considero um filme sobre a juventude. Ele gira em torno de 3 personagens jovens. Então tem o protagonista vivido pelo Yoo Ah-in, tem a menina que acaba sendo um pivô de uma espécie de triângulo amoroso entre os 3, que é vivida pela maravilhosa Jeon Jun-seo, e o terceiro rapaz que entra um pouquinho depois para a história, que é o mais misterioso, mais enigmático dos 3, interpretado pelo Steven Yeun. E desde o começo do filme, as questões que estão sendo levantadas e que estão sendo colocadas para o espectador são questões de juventude. Primeiro, porque o protagonista, ele vive durante boa parte do primeiro e do começo do segundo ato uma espécie de letargia e de espera que parece que nunca acaba, e é uma espécie de espera para que as coisas realmente aconteçam, sabe? Uma espera para que a vida comece a acontecer, que é, de certa forma, uma condição cômoda que muitas pessoas se colocam antes de enfrentar o que elas precisam realmente enfrentar. Antes disso, só para falar um pouquinho da história, esse protagonista, ele encontra na rua uma menina que foi companheira dele, colega dele na escola. Ela tá ali vivendo de fazer propaganda de rua e ela acaba indo com ele conversar, eles bebem alguma coisa, comem e eles acabam tendo uma relação sexual e acabam tendo uma espécie de início de namoro. E se tem algo ali no começo do filme que já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, é o fato de esse rapaz, que ele é todo doce, todo meigo, todo gentil, todo agradável, é um cara que na época da escola ele foi ruim, ele foi, digamos que não muito educado e não muito gentil com essa menina, que parece que é aquele típico caso da menina que não era muito bonitinha na escola, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela tem uma vida própria, ela é uma menina que já tem a independência dela, uma mulher na verdade, e aí é claro que ele quer se relacionar com ela. Mas o que esse cara é, na verdade, né, a visão dele de mundo e os problemas que ele tem com ele mesmo e com a própria sexualidade, com a própria masculinidade dele, que ele vai precisar tratar, são coisas que permanecem ali. O cara que era um babaca com ela lá atrás é o mesmo cara que tá sendo gentil pra levar ela pra cama agora e que acaba entrando nesse estágio de nulidade da vida enquanto ela volta. Então ele é um cara que ele entrou numa fase da vida que ele não tem muito a oferecer pra ela, mas mesmo assim ele insiste ali de que talvez ele possa ser o melhor cara pra ela. Até porque esse protagonista, ele também acaba encarnando meio que o estereótipo do aspirante artista. Então ele acredita que ele é um escritor que pode ser um dia do nível do Faulkner, por exemplo. Então ele meio que justifica o fato de ele ser um Zé Ninguém, e um Zé Ninguém não só de profissional, mas também de conteúdo, mas ele não tem muito a oferecer, mas no livro dele ele vai demonstrar, ele vai botar pra fora a genialidade dele que as pessoas não conhecem. E nessa abordagem, dessa masculinidade doentia, dessa masculinidade prejudicial mesmo, nociva desse rapaz, que é de certa forma o estereótipo do esquerdomacho, que tenta, né, pagar de compreensivo, de gentil, mas na verdade ele ainda tá preso às mesmas amarras da masculinidade frágil dos nossos tempos, né, que foi construída ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas. Quando o terceiro integrante desse triângulo amoroso entra na questão, uma dialética de classe também passa a ser vista ali naquelas interações, na mise-en-scène entre aqueles 3 personagens. Então não só esse é um cara que até desperta desconfiança do protagonista por ser um cara que não trabalha, ele nunca é visto fazendo nada, ele só diz que ele joga, então a gente não sabe se ele é um cara que ele é viciado em jogo e fez aquela fortuna dessa maneira, mas ele tem a vida de um playboy. Inclusive o protagonista compara ele com Gatsby, e que é muito mais
revelador da maneira limitada, né, da maneira medíocre que esse cara enxerga a vida, né, fazendo comparações com os livros que ele leu, do que exatamente uma metáfora maior. Mas ainda assim, esse complexo de inferioridade que começa a assombrar esse menino, esse cara, esse rapaz, esse homem, tem muito a ver com a proximidade, com o contato com um homem que é mais bem sucedido que ele, com um homem que, por causa disso, provavelmente tem mais traquejo com as mulheres, tem mais autoconfiança, tem mais recursos do que ele. E essa tensão tá no filme o tempo todo, né? O filme não só consegue usar aquela fotografia maravilhosa, que é uma fotografia bastante reflexiva mesmo, das montanhas e aquele pôr do sol cor-de-rosa, roxo, do interior da Coreia do Sul, como também o mal-estar que é criado, né? Sempre que esses personagens estão interagindo, tem a ver, óbvio, com a direção de atores, tem a ver com a mise-en-scène e tem a ver também com essa camada abaixo do nível mais superficial do roteiro, né? Esses subtemas que estão sempre ali borbulhando na história e que a gente sabe que aquilo tá indo para um lado, que vai ter uma catarse, vai ter uma tragédia, vai ter algo que vai levar aqueles personagens para um outro lugar e a gente acredita, por tudo que está acontecendo, a gente sente que é algo ruim que vai acontecer. O filme também faz muito bem um trabalho de fazer com que a gente sempre esteja sentindo a confusão e a agitação daquele ambiente, através dos ruídos, através dos sons diegéticos. Então a gente está sempre ouvindo carro passando, avião, barulho, máquina no fundo. Tem também televisão ligada sempre, rádio ligado, o que acaba criando uma sensação de desconforto o tempo todo. A fazenda em que eles moram ou moravam ou estão visitando, dependendo de qual personagem a gente está falando, fica próxima às montanhas que fazem a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então a gente ouve ao fundo aqueles sons de rádio fazendo propaganda da ditadura lá da Coreia do Norte. O filme também é cheio de simbolismos e ele faz de maneira muito inteligente esses simbolismos voltarem à narrativa de tempos em tempos e também sugerirem coisas que o roteiro nunca explica, nunca resolve, e isso é muito corajoso e inteligente da parte do filme. Por exemplo, não só aquela brincadeira com a mexerica falsa, imaginária, que é feita no começo do filme, ou então a questão do gato da menina, da moça, que é um gato que ele tem que alimentar, é um gato que às vezes a gente até ouve ou vê consequências dele ali, né, de ele ter passado, vestígios de ele ter passado por ali, mas a gente nunca vê o gato, então a gente começa a questionar se esse gato realmente existe ou não, e tudo isso faz a gente pensar muito na questão de o que é realidade, o que não é. Tem momentos do filme que eu até questionei, será que essa moça existe? Será que esse cara tá delirando? Será que tudo isso é um delírio desse escritor em crise consigo mesmo, em crise com a sua própria criação, com o seu próprio poder criativo, capacidade criativa? Mas na verdade esses símbolos, na verdade essas sugestões, elas servem para construir essa noção de uma masculinidade que tem a sua camada exterior, que se esforça sempre para construir essa imagem, e ele tenta construir a imagem do intelectual frustrado, do intelectual que o mundo ainda não conheceu, do rapaz sensível, mas que nem tudo o que parece é. Então tudo que você vê nesse cara, você tem que querer interpretar, e não só dele, mas os outros personagens. O filme te convida a se questionar o que é real, o que não é, o que é fachada e o que realmente vai ficar quando as coisas vierem a colapso. Então esse é um filme rico, é um filme intenso, é um filme que realmente tem um final apoteótico e é um filme que vai ficar com você depois que as luzes da sala de projeção, se você assistir no cinema, se acenderem, ou quando você apertar ali o botão para pausar, enfim, para encerrar a projeção na sua casa. É um filme que vale a pena o investimento, apesar de por algum tempo durante o primeiro ato você não saber exatamente para onde ele está indo, mas que vai entregar e que vai te dar o retorno pelo seu investimento. Vem aqui depois que você assistir o filme, dizer o que você achou. O filme estreia no Brasil no dia 15 de novembro de 2018. E, claro, se inscreve no canal, curte esse vídeo, divulga para seus amigos, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso.